Então vamos prosseguir, tá? Segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, conforme o crânio deles, tá? Então no nível Sod, isso aqui, todo mundo que lê em hebraico toma um susto, tá? Que eles traduzem no final do versículo 2, cabeça por cabeça, tá? Só que no hebraico é Legul Gelotam, e todo mundo sabe, logo de bater os olhos aqui, que está fazendo uma alusão ao Gólgota, ou seja, tá? Tem uma alusão ao Mashiach, tá? O Monte Calvário, o Gólgota, tá? Isso aqui aparece aqui na Torá, essa palavra meio que de paraquedas, tá? Então chama a atenção de todo mundo que lê em hebraico. Até eles traduzem conforme os crânios deles. Não tem muito sentido isso em hebraico, a não ser apontar para a obra de redenção do Mashiach. Ou seja, Mashiach ergue as nossas cabeças, tá? Nos tira do Egito, através do quê? Da sua obra na estaca de execução, tá? Ele morreu pelos nossos pecados e 3 dias depois ressuscitou, tá? Ou seja, no Gólgota, no Monte Calvário. Vamos prosseguir. Da idade de 20 anos para cima, todos os que saem à guerra em Israel, a estes contareis segundo os seus exércitos, tu e Aharon. Então, olha que coisa interessante. A idade em que um israelita estava apto a ir para uma guerra era a idade de 20 anos. Então, hoje em dia, a pessoa vai se alistar com 18 anos, né? Isso não está muito distante, não, né? Por exemplo, no Brasil, a pessoa se alista no ano em que completa 18 anos, tá? Então, está até mais precoce, tá bom? Então, pela Torá, de 20 anos para cima. A gente vai ver, já vou até falar antes, que eu fico com medo de esquecer de falar isso. A gente vai ver o seguinte, que para ir para uma guerra física, o israelita tinha que ter 20 anos em diante, de 20 anos até 50. Vai ter divisões segundo o acampamento, a tribo de Levi o Criador vai deixar para depois, vai pedir para contar separado. Em toda a escritura, tá? No Rumash vem dizendo que em toda a escritura são mencionados 10 censos. Vou ler esse... Desculpa. Vai, fala. É porque a gente vê que o censo é uma coisa muito importante. Muito importante, né? Inclusive, acho que o rei Davi, né, foi até chamada a atenção dele por conta que ele levantou um censo que não era para levantar. Exatamente, né? Fez do modo incorreto. A contagem do povo de Israel é uma coisa muito importante para Elohim, não é para ser feita de qualquer jeito. Não é de qualquer jeito. Então, a gente nota, né, que tem uma seriedade muito grande, né? Exatamente. Então, assim, não é só o contar. Isso que a Mary falou é interessante. O Criador vem recenseando as tribos, tá? E quando chega na tribo de Levi, ele fala para não recensear junto com as tribos que herdariam terras. Aí depois ele vem dando um zoom maior e foca em Moshe e Aharon, tá? Então é bem interessante isso que a Mary falou. E a título de curiosidade, até hoje Israel se diz que Israel é dividido em 3 categorias de pessoas, tá? Israelim, tá? Que são as 12 tribos, tá? Leviim, que são os levitas, e Coanim, que são os levitas que são mais elevados, que são descendentes de Aharon e herdaram o sacerdócio, tá? Então, Israel, Levi e sacerdote, traduzindo para o português. Até hoje em Israel se fala isso. Então, por exemplo, a título de curiosidade, os nossos irmãos da casa de Judá, eles são chamados de judeus, mas nem eles mesmos sabem as suas tribos. Quando alguns conservam as suas tribos, então eles enfatizam bem isso. Alguns conseguiram conservar as suas tribos, principalmente da tribo de Levi. Tá? Quando não sabe a tribo, então pode ser qualquer uma das 12. Então, a ordem que se tem dentro de um avodá israelita, entre os nossos irmãos da casa de Judá, é o seguinte: se tiver alguém da tribo de Levi, tá? Se tiver alguém que é Cohen, descendente de Aharon, tem a primazia por fazer a bênção, tá? A Birkat Kohanim, a bênção sacerdotal. Se não tiver descendente de Aharon, que seja pelo menos um levita. E se não tiver nem um descendente de Aharon, tá? Que herdou o sacerdócio, e nem um descendente de Levi, que é a tribo de uma maneira geral, então quem for o mais velho faz a bênção sacerdotal, tá? Só a título de curiosidade, ou seja... Então existe um critério até os dias de hoje. Eu vou ler aqui sobre o censo, mas pode falar, Mary. É um grande aprendizado para a gente, que as coisas não são feitas de qualquer maneira. Tem um jeito correto de fazer. Tem uma maneira correta, não é só você saber
o que é certo, mas é a maneira certa, o momento certo Exatamente. de se fazer. Né? A gente percebe na escritura toda, eu acho que, de um modo geral, que tem uma organização, que tem um critério, estabelece um princípio lá no início, lá no Gênesis, ele vai até o fim da escritura, seguindo aquele princípio, né? O mesmo homem, né? O ser humano indo para várias direções, mas ele permanece ali como ele é. Do jeito dele. Né? Do jeito o dele. homem que se adapte ao Criador. O homem que se adapte. Né? Exatamente. Então, isso é uma grande lição para a gente, né? Porque a gente acha muitas vezes que Elohim vai entrar na nossa caixinha e tem que se adaptar à nossa maneira, né? Pega uma escritura semita, um livro semita, um livro lá do Oriente Médio e quer colocar de acordo com os padrões aqui do Ocidente. Exatamente. Então, assim, loucura, né? Loucura, é uma loucura. Tem igreja que pega e faz, tipo, a festa dos tabernáculos, tipo, fora da data e de qualquer jeito. Fora da data, de qualquer jeito. Aí tem que ter um tema. Eu gosto porque eu acho Aí bonitinha a festa dos tabernáculos. Eu acho que é uma festa bonita. Eu vou escolher essa daqui. Escolhe aquela. Vamos fazer semana que vem essa festa? Nesse ano, o tema vai ser a prosperidade do Criador na sua vida. Ou seja, e é muito perigoso esse tipo de coisa. Ainda inventa um tema que não tem nem na escritura. Quando a gente não, até mesmo a gente tentando fazer, que a gente, né, dá o nosso máximo, tenta fazer, buscar as coisas da maneira certa, ainda é perigoso. Imagina a pessoa querer fazer da maneira que dá na cabeça dela as coisas, tipo... perigoso. Eu quero contar igual o Davi, eu quero contar aquele texto que a gente fala dessa que Davi fala, eu acho que é aí, que ele fala assim, caiu nas mãos de Elohim. Foi por causa do censo. Foi por causa disso, não Exatamente, foi? Porque muitas são as suas misericórdias, né? E não nas mãos dos homens. Dos homens, porque eu acho que ele... Parece que Elohim dá a ele tipo assim, a oportunidade de escolher, né? O tipo de castigo, vamos dizer assim. Então, assim, a pessoa, a gente tem que ter muito temor, né? Em tudo que a gente faz, a gente tem que ter temor, né? Exatamente. É a coisa certa e tal, mas é a maneira certa, né? E não ter medo também de fazer, né? Não sei, não vou fazer, né? Mas buscar o melhor. Buscar o melhor, né? Então, o rei Davi, né, que era um homem segundo o coração de Elohim, no Salmo 119, ele falou: louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. Ou seja, louvar-te-ei com retidão de coração, fazer isso, fazer aquilo, adoração extravagante, não sei o que, não. Quando eu senti um arrepio do topo da cabeça até a planta do pé, não. Louvar-te-ei com retidão de coração quando tiver aprendido os teus retos juízos. É isso aí. Então é o culto racional, tá? O avodar racional. Então, a Mary estava falando do censo, olha que interessante que o Rumash diz. O povo de Israel foi contado em 10 ocasiões. 1, quando nós descemos para o Egito. Então, nós fomos contados. 2, quando nós saímos do Egito. 3, no começo do livro de Números. 4, uma vez com relação aos espias. 5, nos dias de Josué, Yahushua, quando a terra de Israel foi repartida. 6 e 7, 2 vezes nos dias de Shaul, né, o rei Saul. Tá? 8, uma vez nos dias de Davi. 9, nos dias de Esdras. E 10ª vez, no futuro, o povo será contado mais uma vez. Isso está em Jeremias 33:13, tá? Então, no futuro, nós seremos contados. Até hoje, então, oficialmente, nas escrituras existiram 9 contagens e a 10ª será na era messiânica, tá bom? Então, bem interessante isso aqui, tá? Esse comentário do Rumash. Então, essa paraxá é riquíssima, tá? Vê que a gente está se debruçando aqui em 2 versículos, uma paraxá com 159 versículos. Se a gente fosse dar a mesma atenção aos 159 versículos, a gente ia ficar até amanhã ou até segunda aqui, né? Vigília, né? Então, daqui a pouquinho a gente vai ter que dar uma acelerada, mas o início da paraxá, ela contém o DNA da paraxá. E além de ser o início da paraxá, é o início do livro também de Números, tá? De Bamidbar. Então tem muita coisa condensada aqui, não dá pra gente pular.